Fala, galera do YouTube! Brasileirão, Bahia e Palmeiras, jogo importante desse meio de semana, jogo com transmissão da TNT Esportes. Formiga e BSR comigo aqui, com os números do jogo e as oportunidades para você. Vamos conferir. Torcedor vai estar de volta hoje a Fonte Nova, espetáculo, Bahia vindo embalado. Rodrigo Fragoso traz as informações pra gente. Vamos falar de futebol, fala Fragoso! Bora falar de futebol, Jorge. Bora falar desse confronto entre Bahia e Palmeiras. O Bahia com ânimo renovado, né? Com Guto Ferreira no comando, demitiu o Diego Dabove recentemente. O Guto demitiu o Diego Dabove depois de 6 partidas, é bem verdade. O Guto Ferreira estreou alinhado com o time, botando ânimo lá pra cima, alinhado até com o torcedor e conquistou uma vitória fora de casa por 2-0. E agora a missão, claro, é tirar o Bahia do Z4, que inicia a rodada na 17ª posição, tem perspectiva de ultrapassar o Juventude e o Santos em pontos com uma vitória. E mais do que isso, embalar resultados positivos, porque acaba de sair de uma série de 4 jogos sem vencer. Será que o Guto vai conseguir isso diante desse Palmeiras? O Palmeiras que, como estava o Bahia antes, também está em busca de um ânimo novo, principalmente nesse Campeonato Brasileiro, nesse retorno. É finalista da Libertadores, é verdade, mas no retorno do Campeonato Brasileiro fez apenas 4 dos 18 pontos que disputou. É muito pouco. Vem de uma derrota para o Red Bull Bragantino por 4-2, enquanto o Bahia vem de uma vitória por 2-0 sobre o Atlético Paranaense. Então, inegavelmente, o técnico Abel Ferreira vai em busca de um resultado positivo, porque nos últimos 6 jogos não conseguiu isso, 3 derrotas e 3 empates na temporada. Embora aí a gente possa colocar o empate, 2 empates contra o Atlético Mineiro que levaram o time à final da Libertadores. Mas a última vitória no Campeonato Brasileiro foi na 21ª rodada contra a equipe da Chapecoense, lanterna da competição. Inegavelmente um resultado que não trouxe confiança ao torcedor e o torcedor acabou vendo o time desandar bastante ao longo desse segundo turno do Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que vai acontecer. Guto Ferreira versus Abel Ferreira, Bahia versus Palmeiras, confronto muito bom que a galera vai acompanhar aqui na TNT Esportes. Eu volto a bola para você aí, Jorge. Beleza, transmissão logo mais. Bola rola às 9h30, a gente abre o nosso pré-jogo, nosso match day ali por volta das 8h45. Transmissão ao vivo para você aqui na tela da TNT. Vamos para os números do jogo então, as chances para Bahia e Palmeiras. E esse Verdão vai acordar quando no Brasileiro, hein? Dá pra ficar na banguela até a final da Libertadores, não falta muito tempo, pô. 3h40, triunfo do Bahia hoje tá girando na casa dos 30% de chances. Empate 3h20, Palmeiras 2h10, 38% de chances de vitória do Verdão. Aí as combinadinhas de sempre, Bahia ou empate 1.6, empate ou Palmeiras 1.3, sem empate ganha um ou ganha outro 1.26. Faz um Sporting Bet aí, VSR. Fácil, vou fazer. O Bahia está vindo empolgado, né? Pela grande atuação dentro da Arena da Baixada, o impacto imediato do Guto Ferreira. O Palmeiras vem numa sequência ruim de jogos, né? Inclusive foi atropelado lá pelo Red Bull Bragantino, embora não tenha jogado tão mal quanto, por exemplo, tinha jogado anteriormente contra o Juventude. Isso é que é um negócio difícil de explicar, né? Porque o time toma 4 dentro de casa, aí você, mas não jogou tão mal assim. Não jogou tão mal, mas tomou 4 dentro de casa. É igual aquele Flamengo e Red Bull, que foi no Maracanã 3-2 pro Red Bull, é outro jogo que o Red Bull ganha, o adversário perde, mas nem jogou tão mal. Não, das últimas atuações, sei lá, das últimas 15 atuações com o Rogério Ceni, essa contra o Red Bull foi a melhor. E acabou perdendo na última bola. Mas eu vou forte aí com 30 fichas, que ou da Bahia ou da Palmeiras. Eu vou excluir esse empate aí. E ou da Bahia ou da Palmeiras, 30 fichas. Muito bem. Bahia interrompeu uma sequência de 4 rodadas sem ganhar no Brasileiro. Grande resultado na Arena da Baixada no sábado. Quer valer, Bruno Formiga? Vou valer Ctrl-C, Ctrl-V de Vitor Sérgio Rodrigues. Na verdade, eu vou adaptar, né? Eu faço o Ctrl-C, Ctrl-V e corrijo só o meu prognóstico, que ao invés de 30, eu vou com 20 ficholinhas, mas eu também vou de Bahia ou Palmeiras. Inclusive, no jogo, a gente fez esse jogo juntos, Bahia e Atlético Paranaense e Bahia, e falou, projetando a próxima rodada, que seria um jogo que, pro Bahia, teoricamente, também é um jeito de um jogo que pode ser confortável pro Guto. Porque, teoricamente, o Palmeiras vai agredir mais, o Bahia vai ficar ali na dele e vai fazer mais ou menos a mesma estratégia que fez contra o Atlético e que funcionou, né? O Guto, nesse ponto, foi muito
assertivo ali nas mudanças, nas apostas que fez dos jogadores de lado, de recomposição e tal. E eu acho que o desenho vai ser muito parecido com o Palmeiras. Mas como o Palmeiras tem muito mais força que o Atlético, pode ser que numa dessas converta mais do que o Atlético Paranaense, que foi mal demais, né? Inclusive já teve o Roberto Valentim no primeiro jogo diante do torcedor, já ouvindo elogios. No primeiro, assim, primeiro. De cara, assim. Seja bem-vindo, Valentim. Burro. É isso, tu passa esse maior tempão sem encontrar a família, aquele churrasco da família, depois pós-pandemia e tal, já entra lá com a tia, oi, tudo bem? Ah, vá se lascar, não sei, é tipo isso. Dependendo do assunto que trouxerem pra mesa, é automático. Não, automático. Dependendo do assunto que trouxerem pra mesa, vão jogar comida um no outro, frango voando. Dependendo do assunto, é melhor adiar o churrasco. Melhor não ter churrasco, tirar os espetos, é loucura. Ó, vamos pras alternadas desse jogo aí, vamos seguir com o Bahia e Palmeiras, vai lá. Duas para cada um, tá? Duas alternadas para cada um. Primeira é sua, o VSR. A equipe 1, que é o Bahia, vai fazer gol? Sim, 1.5, não, 2.4. No reencontro aí do tricolor de aço com a sua torcida, eu acho que balança a rede, eu acho que faz gol sim. Então vou com 10 fichas no sim. Tem o artilheiro do campeonato, né? Artilheiro, 1-2, né? 1-2. Ele, Hulk, Gilberto, Gibagol e Hulk com 10 gols. O Gilberto é impressionante, como o Bahia depende dos gols do Gilberto. É que no mês passado chegou o Rodallega, né? O Jorge, até você estava com a gente no jogo, né? Foi essa equipe que fez o jogo, não era o André. Era o André. Os 4 gols? Eu fiz o jogo seguinte. Não, mas acho que foi, lembro, o repórter do jogo, a linha, que lembrou que no mês passado, pelo Bahia, só Gilberto e Rodallega fizeram gols. Sim, verdade. Só. Assim, só. E o Rodallega tá nessa aí, né? A gente não sabe nem se ele vai pro jogo, se não vai. Se for, aumenta a chance de meter um golzinho, né? Ficou fora do último sábado por uma questão física, médica, e no anterior que o Bahia também não tinha esclarecido, né? Isso. É tipo, um problema particular médico. Eu achei tão esquisito. Mas ele tava em Curitiba, né? Ele foi pro estádio. E o Belintani falou, não, porque o Bahia é sempre transparente. Nesse ponto foi até a página 2, né? Disse, ele tá com um motivo particular, um problema médico, mas também ficou em aberto, ninguém faz a menor ideia do que seja. Caramba. Vamos lá, Formiga, para sua primeira alternada de Bahia e Palmeiras. Eu até faço ideia do que seja, mas por responsabilidade não convém falar, mas eu faço ideia. É uma questão delicada, imagino, né? É uma questão delicada. Tudo bem. Formiga, primeira alternada sua, em que parte, em qual tempo a equipe 2 vai marcar mais gols? A equipe 2 hoje, o Palmeiras, é o visitante. O Palmeiras vai marcar mais gols no primeiro tempo, 3.5. Mesmo número nos dois tempos, 2.3. Ou fará mais gols na segunda etapa, 2,60. Eu diria, Vitor, vocês estão um mercado que eu não sou muito fã, né? Mas é porque o jogo condiciona muito com coisas que podem rolar. Com 5 minutos de jogo já pode mudar tudo o prognóstico. Rola expulsão. Mas enfim, isso é o futebol, né? A gente tá fazendo prognóstico em cima do esporte mais difícil que tem. O Vitor que gosta de basquete, NFL e tal, é bem mais mole. Você vai ali, tem um ambiente mais seguro. O futebol é isso aí. Mas eu acho que a gente tá em cima do... Ultimamente tem rendido muito, sabe qual é uma oportunidade? Reality show. Reality show, teve gente que ganhou muito dinheiro. Mas, por exemplo, se vai ter ou não safety car na Fórmula 1. Essa é uma boa oportunidade. É boa. Aí você pode analisar várias coisas, até condição climática também. Olhar a previsão do tempo. Tem tanta coisa, tanta variável aí que pode forçar o safety car, né? A gente vai ter VAR, mas não vai ter VAR, né? Quanto tempo demora o VAR? Vai ser mais de 2 minutos e meio? Vai ser menos de 2 minutos e meio? Não tem isso. Eu ficaria a dica aí pro Sporting Bet de botar essa probabilidade. O VAR vai mais de 1 minuto e meio ou menos de 1 minuto e meio? O primeiro VAR do jogo. Ô, Sporting Bet, vamos abrir esse mercado aí que é divertidíssimo. Eu iria mole aqui nele. Bom, isto colocado... Isto posto, pelo que a gente está falando desse clima empolgado, de Guto, mais torcida, mais Bahia vindo de vitória, eu creio que o Bahia sai na frente e aí acho que o Palmeiras faz mais gols no segundo tempo. Quantas fichas? Eu vou de 20 até o fim, já fazendo aqui para não ter trabalho. No lugar do Mauro Betti. 20 fichas, Bruno Formiga. Tem mais uma alternada desse jogo para cada um. VSR, faixa total de gols. De 0 a 2, 1.6. Entre 3 e 4 gols. Não disse que tinha esse negócio, ó? O quê? Entre 3 e 4. Entre 3 e 4. Não, que a gente tava discutindo ali fora oportunidades e eu tava nessa, querendo bolar uma oportunidade. Eu vi, não, mas entre 3 e 4 só pode ser, na verdade, nenhum, né? Entre 3 e 4. Entre 3 e 4 não existe. Ou 3 ou 4. Ou 3 ou 4 3 e 4 tem uma infinidade de números. Que não pode ser gol, né? Não pode ter 3,5. Não tem 3,18. Cara, eu lembro de esse programa já foi pro outro lado, né? Mas eu lembro de uma discussão que eu tive com um professor de matemática, cara, uma das maiores da vida, porque ele falava que entre 0 e 1 existem infinitos números.
infinitos números. E existe. E eu falava, professor, eu concordo com você, mas conceitualmente falando, uma coisa que você sabe o começo e sabe o fim não pode ser infinito. A gente eu ia na semântica, ele ia na matemática. Cara, foi uma das maiores discussões que a gente já teve. E ao um final... dia desse ele mandou mensagem porque tava vendo um jogo que eu tava fazendo. A vontade que eu falei é, esse placar aqui tava 1-0 pra alguém. Entre 1 e 0, tem infinitos números. Ou seja, ao final dessa discussão, não houve consenso. Não houve, que eu perdi o recreio, eu acho. Então vamos lá, VSR. Então vou recapitular. Eu vou fácil. Vamos Não precisa recomeçar. que eu vou fácil ali. Ah, vai. Eu vou com 10 fichas no 0, 1 ou 2. Ó, mas 5 ou mais, 7,50, hein? Só destacando aqui. Não tem problema. Interessante, interessante. Pra que esse olho gordo? Esse olho gordo você precisa... Outro dia eu fui bem num 5 ou mais no jogo da Holanda. Verdade. Teve um 5 ou mais, eu falei 5 ou mais. E a Holanda ganhou de 6-1, se eu não estou enganado. Foi contra a Turquia. Mas esse daí, olhando o contexto, ou é 0, ou é 1, ou é 2. Naquele jogo... Incluindo todos os números infinitos que tem entre eles. Naquele jogo eu acho que você achava que a Turquia ia fazer mais um pouquinho, né? Foi tudo do time só, quase. Formiga, última alternada desse jogo. Qual equipe vai fazer o primeiro gol? Bahia, 2,35. Não teremos gols, 6,75. Palmeiras, 1,75. 20 ficholas no Bahia. A gente tá indo numa storyline, como diria o outro aqui, específico, né? Pode ser que a gente se estrepe todo, mas a gente tá baseado aqui numa ideia desse Bahia empolgado e toda a má fase do Palmeiras, que pode acabar contra o Bahia, mas a oportunidade boa ali, inclusive, o 2,35 me pegou. É isso! Estamos sempre por aqui com a Hora do Jogo, números, oportunidades, apresentando sempre pra galera. Até a próxima!